Fala, doutores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de um tema talvez o tema mais importante que eu já postei aqui no canal e principalmente aquilo que faz a diferença para os doutores terem ou não resultados satisfatórios dentro do ChatGPT quando o assunto é o direito brasileiro. Legal? Então fica até o final. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, é como se fosse um mini curso, mas é muito importante, principalmente para os doutores que já assinam a ferramenta, que já estão aí nesse propósito, né, que é muito importante, nesse propósito de aprender mais sobre inteligências artificiais no direito, como utilizar a ferramenta da maneira correta. Eu já vou fazer um disclaimer aqui, é muito importante, que essa metodologia foi aplicada durante o ano de 2025 inteiro por mais de 200 advogados que eu mentoro. Então isso aqui, nada disso foi tirado da minha cabeça e nem muito menos foi feito através de teorias, legal? Que a gente vê muito aí na internet. Isso é um passo a passo prático para qualquer pessoa aplicar e ter resultados dentro do ChatGPT. Doutores, eu poderia ficar aqui durante 2 horas explicando para os doutores coisas extremamente complexas e queriam deixar os doutores mais confusos do que propriamente dar um caminho prático para os doutores executarem logo depois desse vídeo, legal? Então, durante um ano mais ou menos, eu dei muita consultoria individual para escritório. E eu via a dificuldade com tecnologia, via toda essa teoria sendo colocada na internet, mas pouca prática, pouca ideia da gente poder retirar realmente do ChatGPT as melhores práticas. E foi por isso que, com muito trabalho e muita metodologia, eu desenvolvi esses 4 pontos aqui, que eu batizei aí de ABCD do ChatGPT no direito. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que é muito legal e muito importante que os doutores tenham um agente, um assistente personalizado. Um assistente que vai te ajudar dentro daquela área do direito que o doutor trabalha ou dentro das áreas que o doutor trabalha. É infinita as possibilidades. Mas quando a gente dá para o ChatGPT um viés, que é isso que eu chamo, isso é, eu explico para ele em detalhes como ele deve agir, como ele deve se comportar, como ele deve responder, que leis que ele deve ficar esperto, quais as doutrinas que ele deve seguir, ele vai, por óbvio, me dar melhores respostas. Esse é o primeiro ponto, mas não é um ponto isolado, ok? Então aqui eu já falei muito, vou deixar aqui alguns links abaixo para os doutores verem eu criando GPTs, enfim, criando esses assistentes, né, ao vivo aí para os doutores verem. Eu ensino muito isso dentro da mentoria, só que é um ponto importante, mas vamos colocar aqui que ele é 25% do seu resultado, quando a gente fala da utilização dentro da IA generativa e dentro do ChatGPT. Um outro ponto muito importante é que o advogado, o usuário, né, no geral, ele entenda que para esse assistente poder dar uma boa resposta, isso é, uma primeira resposta bem satisfatória, para que a gente só precise corrigir alguma coisa, óbvio, dar aquele tom, né, dar aquele toque final do próprio advogado, eu preciso apresentar para ele um contexto. Esse contexto é os documentos necessários para a execução daquela tarefa. Pensem numa pessoa, num ser humano. Se os doutores não derem para esse ser humano todo o insumo documental, isso é, tudo aquilo que ele precisa, dificilmente ele vai trazer para os doutores uma resposta eficiente. Seja um estagiário, seja um advogado associado aí, ele precisa do contexto do caso, ele precisa dos documentos qualificatórios, ele precisa entender qual que é o contexto. Então, o assistente vai dar para o ChatGPT, que já é super inteligente, o viés necessário, a gente vai ver isso aqui na prática, e o contexto, isso é, a minha base documental, isso é muito simples, e os doutores já devem fazer, obviamente, no seu escritório, que é cada cliente na sua pastinha. Seja dentro do Google Drive, seja no computador, seja lá no Microsoft OneDrive, os doutores têm isso organizado por óbvio. Então, aquele caso, ele é de uma área específica de um direito brasileiro. Família, trabalhista, criminal. Então, essa pasta vai ser encaminhada para o assistente responsável, ok? Bem simples aqui, na prática os doutores vão ver. O C, isso eu nunca vi em nenhum lugar da internet ninguém falando sobre isso daqui.
que é simplesmente a ideia de que, quanto mais eu converso com o ChatGPT sobre um determinado tema, mais inteligente ele fica naquela conversa. Eu vou lá, aciono o assistente, do assistente coloco os documentos do meu cliente e ali começo. Faço a minha inicial, peço para ele resumir o processo, peço para ele me dar estratégias, peço para ele analisar um contrato, mas depois voltar para essa conversa até o final do serviço que eu estou prestando é fundamental para que a gente possa ganhar tempo, precisão e não virar uma bagunça dentro do chat GPT. Vá acompanhando aqui, estou indo bem direto e no final os doutores vão poder tirar dúvidas comigo, vou deixar o meu WhatsApp à disposição para os doutores perguntarem sobre a mentoria, perguntarem sobre essa aula. Peguem só esses 4 pontos aqui. E o D seria o diálogos eficiente. A IA, ela caminha cada vez mais para ela ser uma IA de voz, para ela entender, apesar da gente não dar comandos específicos, ela fique cada vez mais inteligente nesse sentido, cada vez mais natural, né? Mas é importante que a gente tenha uma boa... explique para ela bem o que a gente quer que ela faça, para que a gente possa ter uma melhor resposta, e eu batizei isso de diálogos eficientes. Então, o ABCD do direito no chat GPT, ele é a forma mais fácil, mais simples, mais rápida e principalmente mais eficiente para qualquer pessoa ter resultado. Agora vamos para a prática e os doutores vão ver como é simples demais a gente poder ter isso dentro do escritório para todas as áreas do direito e principalmente para as áreas aí de especialidade que os doutores já atuam. Então, quando os doutores vão lá e criam aqui uma conta, estava preparando aqui uma outra aula, mas vamos embora. Aqui, ó, é bastidor mesmo, não tem corte. Quando os doutores pegam e entram dentro do chat GPT, os doutores se deparam com esse negócio aqui que parece um painel de avião, e aí vem várias confusões, várias coisas, várias dúvidas, e que é natural quando a gente está, logicamente, iniciando dentro de uma coisa nova, por óbvio, né? O que é isso, o que é aquilo, como é que faz isso? Aí eu ouvi falar lá na reunião da OAB, eu escutei falar que não sei o quê, e a gente perde, doutores, e isso aqui acho que é o fundamental dessa aula, o foco em ficar bom em uma coisa e extrair o máximo daquela coisa possível. Então, a primeira recomendação que eu dou aqui, e dei durante o ano de 2025 inteiro, foquem no chat GPT. É uma ferramenta barata, a assinatura é muito barata para os doutores terem no escritório, e ele tem um multimodal de ferramentas que são muito, muito eficientes para a economia de tempo. Mas muito, muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Aqui os doutores não vão ver vídeo com palavrinhas bonitas e principalmente com querendo induzir os doutores a algo que não seja real, ok? Então, desde a figura do agente, da figura da pesquisa na web, o estudar e aprender, a lousa, que é um editor fantástico, que os doutores podem editar o texto, que é como se fosse um Google Docs dentro do chat GPT. Agora ele se conecta com aplicativos externos, enfim, eu quero deixar essa parte aqui do chat GPT geral bem clara, porque o que eu vou mostrar aqui no ABCD do chat GPT no direito é só a ponta do iceberg. Então, com a mesma ferramenta, os doutores podem fazer busca de jurisprudência, estruturar projetos complexos, fazer buscas na internet com profundidade, mas o ABCD do chat GPT no direito, ele vem para a gente dar esse start inicial, é o início de tudo. Legal? Então vamos lá. Rodrigo, você explicou aqui o negócio do A, assistente, B, base de contexto, C, chats inteligentes, D, diálogos eficientes. Vamos ver agora na prática como os alunos fazem lá, para os doutores entenderem? Assim que os alunos entram para a mentoria DVBot Pro, eles recebem automaticamente esses assistentes prontos. Dentro da mentoria também eu explico como criar os próprios assistentes 100% personalizados para o escritório. Porém, eles já recebem prontos para quê? Justamente para poder aplicar isso. Porque se eu quisesse que os doutores já entendessem de prompt, já ficassem nessa enrolação, me irrita isso, essa enrolação, os doutores nunca iam chegar nessa metodologia. Então eu disponibilizo aqui mais de 30 e depois aprofundo para eles terem os próprios assistentes, porém, a única coisa que vai ser substituída nessa metodologia é o meu assistente pronto pelo seu personalizado, ok? É a única coisa que muda. E os doutores tendo esse outro conhecimento, aí vai voar e vai entender muito mais do que eu
porque eu nem advogado sou, e gosto sempre de deixar isso muito claro. Então, nem eu que sou advogado, quer dizer, eu não sou advogado e consigo dominar essa ferramenta no direito, imagine os doutores aí que são especialistas, né? Eu sempre gosto de deixar isso muito claro também em todas as aulas. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, já um exemplo claro dentro da advocacia trabalhista reclamante. Então, basta o advogado vir aqui, ó, clicar, e aí nós vamos cobrir o ponto A, ok? Um assistente personalizado de qualidade. Um assistente bom, que é bem configurado para poder fazer a tarefa. Então, esse assistente aqui, vamos perguntar aqui para ele, ó, como que ele pode nos ajudar, né? Dou aqui o começar, não vou entrar no mérito do prompt, nada disso, para ficar bem didático, mas aqui ele já se coloca à disposição. Ó. Sou um advogado trabalhista reclamante, seu assistente jurídico especializado na defesa dos direitos do trabalhador. Como posso ajudar hoje? Por favor, escolha uma das opções abaixo ou descreva a sua demanda. Então ele pode, elaboração de peças, né? Uma peça inicial e tal, um recurso ordinário trabalhista, um embargo de declaração. Então ele é todo enviesado, e aí a gente cobre a figura do assistente aqui, né? Um assistente personalizado, neste caso, advogado trabalhista, ok? Primeira parte, estamos junto aqui. Segundo ponto que eu bato muito, e aí vem a ideia, organizem bem os seus documentos. Coloquem tudo dentro de uma pastinha, deixem tudo lá. Um cuidado que eu quero já colocar aqui nesse curso, nessa palestra, né, que eu estou dando aqui. Apenas uma coisa que eu deixo como recomendação é que os doutores não coloquem documentos muito extensos, com 4.000 páginas, 5.000 páginas. A gente tem IAs que são mais adaptadas para poder ler documentos super extensos. Mas hoje, no ChatGPT, eu garanto que documentos até 600, 700, 800 páginas, ele já lê com uma capacidade muito legal e entrega respostas muito bacanas. Então vamos supor que eu seja um advogado trabalhista, caso que eu não sou, e eu vou agora começar a trabalhar aqui um caso dentro da advocacia trabalhista reclamante. Eu selecionei o meu assistente aqui, ó. Ele vai ficar salvo aqui em GPTs, ó. Aqui tem o eleitoral, tá vendo? Tem outros, que aí vão cobrir outras áreas do direito, mas aqui o trabalhista reclamante. Legal, Rodrigo. E aqui, ó, os doutores vão perceber, os doutores que já usam o chat GPT no dia a dia, que ele abriu uma nova conversa aqui, ó. Um novo chat aqui. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco, ok? Então, o A nós já cobrimos, aí eu vou agora para o B. Eu tenho que verificar se os documentos do meu cliente, ó, adicionar fotos ou arquivos, Ana trabalhista. No caso aqui da Ana, a gente vai utilizar uma ficha trabalhista que eu mesmo criei, legal? Com alguns pontos ali de pedidos e tal, para os doutores verem como que ele lê bem o documento. Poderia ser 10 documentos, com todo o caso, deveria ser, na verdade, perdão, todos os documentos ali. Para quê? Para que o ChatGPT já fizesse uma leitura disso, aprofundada. E tudo que eu fosse perguntando ou pedindo para ele fazer uma peça, ele tivesse de onde retirar esse insumo jurídico, concorda? Ele não vai adivinhar quais são os direitos que eu quero, eu como advogado. Ele não vai adivinhar qual que é o contexto, por exemplo, de um dano moral, qual que é o contexto de uma coisa, mas tem como a gente ir só corrigindo ele aqui e ele vai dar uma peça muito bacana na hora da gente poder tirar daqui. Eu vou dar exemplo de uma peça, mas poderia ser qualquer, eu vou dar exemplo de uma inicial, perdão, mas poderia ser qualquer um recurso, um embargo, enfim, né? Acho que deu para entender. Bacana. Mas antes da gente buscar o documento, eu já vou fazer o quê? Presta atenção aqui. A gente já tem que o quê? Como eu disse no C, aqui, ó, eu vou passar ponto por ponto, não tem problema. No Chats Inteligente, é legal a gente organizar, como organizar seus clientes e conversas no Chat GPT. É legal eu deixar tudo isso organizadinho, obviamente, para minha melhor leitura e principalmente para que eu mantenha com o Chat GPT aquela longa conversa que eu já vou explicar em seguida. Então, qual que é o nome da minha cliente aqui? Ana, legal? Então, aqui agora o Chat GPT, nesses 3 pontinhos, deixa a gente vir aqui e renomear. E eu vou colocar aqui, caso exemplo Ana. Caso exemplo Ana trabalhista, por exemplo. Aí fica a critério de cada um, ok? Para quê? Para na hora que eu fizer a petição inicial e encaminhar essa petição inicial
e voltar à contestação da empresa, na hora que eu baixar aquele documento, eu não vou enfiar ele em qualquer outro lugar, na internet, em outro IA. Eu vou voltar ele aqui. Por quê? Porque o ChatGPT já me ajudou a fazer inicial. O ChatGPT já tem os documentos, as provas, ele já tem tudo. Então eu não perco meu tempo distribuindo o meu trabalho em outras ferramentas ou em outras conversas. Eu baixo ali a contestação da empresa e posso fazer aí uma réplica, posso pedir para ele me ajudar a rebater as alegações da parte contrária e por aí vai. Então aqui, a partir de agora, tudo que for relacionado ao caso da Ana será conversado dentro desse chat. Legal? Aí sim eu vou lá na minha pastinha, ó que legal, vem aqui e ó, trago os documentos aqui para dentro. Rodrigo, quais documentos o ChatGPT lê? Arquivos, né? Todos. Hoje o ChatGPT já está atualizado por uma coisa que a gente chama OCRização. Então hoje ele consegue ler tudo: imagens, fotos, prints, planilhas, tudo que os doutores quiserem colocar aqui, ele vai colocar, tá vendo? Tá aqui. Então a partir de agora, a minha peça, ela vai ser baseada, isso é, ela terá como base a documentação. A nossa aqui vai sair bem meia boca, porque, logicamente, só tem uma fichinha trabalhista bem rasinha aqui, ó. Que são os dados fakes aqui, ó. Olha que legal, eu consigo ver os documentos que eu estou aqui. Eu posso, enfim, né, verificar se ele está me entregando a resposta correta aqui dentro mesmo do chat. É uma ferramenta fantástica. Com os assistentes que eu criei, deixo isso muito claro, que isso aqui foi uma criação minha. Os doutores podem simplesmente selecionar aqui, vir aqui e perguntar para o ChatGPT. Então aqui eu passo com o mouse esquerdo, o botão esquerdo do mouse, perdão, e ele vai abrir essa caixa aqui, e aqui ele já vai dar uma ordem específica. Então o que a IA aqui já entendeu? Eu vou deixar o link com o vídeo que eu criei esse ADVBot aqui, um igual esse, trabalhista, aqui embaixo para os doutores verem. Então, ele já entende que é uma petição inicial, ele já entende que é dentro de um contexto que esse prompt aqui, que esse assistente vai fazer. Então, por óbvio, esse primeiro documento já vai vir bem, mas muito bem trabalhado nesse sentido. Mas depois, obviamente, a gente tem que editar ele e tal, mas é super rápido e eu ensino isso mais aprofundadamente dentro da mentoria. E a ideia principal é passar esses 4 pontos. Note que quando eu mandar, eu nem vou deixar nada aqui, nem vou digitar nada aqui embaixo, nem dar ordem nenhuma, para os doutores verem que eu não digitei nada. Coloquei o documento, sinalizei para ele que eu quero uma petição inicial para reclamação trabalhista, vim aqui e apertei o botãozinho aqui. Nota que ele entende o contexto e ele já vem aqui qualificando, ó, o nome da Ana, ele já vem colocando tudo aqui, ele já vem me relatando parte dos fatos. E também tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como editar aqui as peças. Não vou entrar nesse detalhe. Mas tudo isso daqui está sendo confeccionado por esse assistente, que foi treinado como um advogado trabalhista reclamante e está sendo armazenado dentro dessa conversa aqui, ó, que é o caso Ana, trabalhista exemplo. Legal? Vamos supor que eu já terminei essa peça aqui e eu quero tirar ela daqui e... principalmente, um disclaimer aqui, perdão. Vamos voltar. O D. Quanto melhor os doutores aprenderem a conversar com a IA aqui abaixo, melhor vai ficar as respostas com o tempo. Desde que nós treinemos bem o ChatGPT, com o assistente personalizado. E essa janela de contexto aqui, que é este bate-papo com a IA, vai armazenar todas as correções, tudo que os doutores conversaram, se os doutores introduziram mais documento. Aqui eu comecei apenas com um documento, mas vamos supor que eu tivesse 50 documentos aqui. Então aqui eu ensino isso também dentro da mentoria, que é o D, os diálogos eficientes. Eu ensino como que a gente consegue, por exemplo, ter melhores respostas aqui, ó. Como que eu consigo aprimorar esses fatos? Existe uma forma da gente fazer isso. Então eu posso colocar, reescreva de forma robusta, com 500, 400 palavras. Eu não vou entrar muito nessa parte para os doutores entenderem como é simples editar parte da peça, tá vendo? Isso aqui são os diálogos eficientes. É como que a gente aprende aqui, ó.
poderia pedir que ele me colocasse em bullet points, poderia que ele me colocasse num formato de planilha, poderia pedir para que ele me colocasse numa outro formato aqui, num outro tipo de linguagem, que não utilizasse certas palavras, e a gente vai conversando e vai tirando. Isso é um diálogo eficiente, é a forma mais rápida que a gente tem de fazer isso aqui funcionar. Eu digo como criação de peça, resumo, criação de estratégia, análise de contrato, o que for, existe uma forma de conversar, uma metodologia que dá para a gente seguir. Uma delas é fazer parte por parte da tarefa que a gente quer fazer, a IA responde muito melhor. Só para eu cobrir aqui os 4 pontos, ok? Mas o que eu acho mais importante que os doutores levem daqui é que organizem a sua área de trabalho aqui, os seus assistentes, não, perdão, os seus chats de uma maneira que fiquem bem nominadinho aqui. Então, pô, tô trabalhando o assistente criminal, coloca lá, Marcos Criminal. Ah, agora eu vou trabalhar um previdenciário. Ou assim sucessivamente, os doutores trabalham com empresas, né? Empresas XPTO. É esse chat aqui. O porquê? Porque quando os doutores forem utilizar a IA, os doutores vão ter um investimento de tempo, né? Por exemplo, pô, fui lá, peguei os documentos, coloquei aqui, aí vim aqui, fiz o diálogo com ele, retirei a peça daqui. Legal. Só que na hora que eu vou judicializar a peça, por exemplo, vou lá e protocolo a peça, né? Que vai entrar na Justiça do Trabalho, neste caso, vai demorar um tempo. Vai demorar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá o quanto tempo que demora. Depende aí da análise da Justiça, concorda? Para eu ter essa resposta. Todo esse trabalho que foi feito não pode ser jogado no lixo. E aí, na hora que eu pego a contestação, eu jogo no IA que não tem nenhum entendimento do que foi conversado antes. Então, na hora que eu pegar a contestação lá e colocar aqui, pô, já vai ser meio caminho andado. Coloca aqui embaixo, ó, tá aqui a contestação sobre o nosso caso, vamos trabalhar em cima, corrija para mim aqui, me dê argumentos para a parte, enfim, contestação da parte contrária. É fantástico, fantástico. E quanto maior fica a conversa, hoje o ChatGPT tem uma capacidade de uma conversa enorme. Enorme que eu digo, são centenas de páginas antes dele começar a alucinar. Então não fiquem preocupados com isso. Ele vai entender tudo que foi feito em cima e isso vai ajudar demais os doutores a ter melhores respostas também. Legal? Só que aí, se a gente ficar... Os doutores trabalham aí com dezenas, centenas de casos, né? Isso aqui vai ficar muito grande, olha só. Eu deixei várias aqui, várias conversas que eu tive para os doutores verem. Fica tudo muito bagunçado, né? Então, o que eu faço? Terminei a minha tarefa aqui junto à minha cliente Ana. Eu venho aqui, ó, e arquivo essa conversa da Ana. Rodrigo, eu tenho um novo caso trabalhista aqui no escritório. Eu pego, aciono aqui no cantinho o meu assistente, vem aqui, nota que ele vai abrir uma nova conversa aqui no canto, ó, início de conversa, e vamos supor que seja o Marcos. Marcos, trabalhista. É uma outra janela de contexto. É um outro bate-papo. Aí eu vou lá na minha pastinha do Marcos e trabalho a inicial dele aqui, a análise do caso dele, o recurso ordinário, o que eu quiser aqui. Legal? Sempre dividam as suas conversas e nomeie elas para não se perder. A partir deste momento, os doutores terão tudo organizado e não importa se os doutores têm 50 clientes, ou 1.000 clientes, ou 5.000 clientes. Rodrigo, teve uma movimentação lá no processo lá do fulano. Da Ana. Passaram-se 6 meses agora. Corta o vídeo para 6 meses. Rodrigo, eu estou trabalhando aqui no caso do Marcos, conversando com o ChatGPT, tirando minhas peças, analisando, preparando a minha defesa e, pum, veio o caso da Ana. Onde que foi parar o bate-papo com a Ana? É só os doutores virem no canto esquerdo, configurações, controlar dados. Tá vendo aqui, ó? Chats arquivados, gerenciar. É para isso que a ferramenta foi feita. Quando eu venho aqui no caso exemplo Ana trabalhista, que foi no dia 19 de janeiro, que é a data que eu gravo esse vídeo, os doutores terão a data, pô, eu fiz esse trabalho em tal dia, e eu quero saber o que foi que eu conversei com o ChatGPT sobre o caso da Ana. Faz 6 meses, nem me lembro mais. É tanta coisa que passa na cabeça. Eu venho aqui no desarquivar, e olha o que acontece, ele volta para o topo, e os documentos que eu anexei, a peça que eu fiz, tudo que eu conversei com ele,
documentos que eu coloquei aqui para ele analisar. Tudo está salvo para eu poder, de novo aqui, pedir para ele fazer um resumo de tudo, pedir para ele fazer uma estratégia para audiência, por exemplo, olha que interessante, fazer um memorial final. Por quê? Porque ele já está municiado de toda a documentação, da inicial, da contestação, do depoimento, de tudo. A gente pode alimentar esse chat para que ele tenha um contexto geral do caso e, a partir disso, com conversas simples, poder retirar qualquer, eu vou deixar muito claro isso, qualquer tipo de documento, análise, o que for, de qualquer área do direito. Legal, doutores? Eu quis passar esse pequeno resumo de como a gente trabalha lá dentro. Espero muito ter sido claro aqui, mas vamos repassar aqui no final só para os doutores ficarem atentos. Então, o que eu fiz aqui foi, utilizei um bom assistente, aí de cara, agora vou fazer o convite para os doutores fazerem parte da mentoria. Organizei os meus documentos da maneira corretinha, coloquei lá o meu PDF, o meu Docs, tudo lá, planilha, tudo que é pertinente, o contrato, no caso, né, quem trabalha com contrato, o que for, do meu cliente separadinho. Nomeei o meu chat certinho para deixar separado. Agora eu posso arquivar do Marcos, tá vendo? Ó, trabalhei no do Marcos, aí o do Marcos some. Trabalhei no da Ana, o da Ana some. E posso, como eu mostrei lá, ir lá no conversas arquivadas e pegar de volta aquilo ali. E também dei um pequeno disclaimer para os doutores, sempre peçam para o ChatGPT ou para qualquer IA fazer as suas tarefas por partes. Não queira que ele entregue uma coisa tão complexa de uma vez só, que vai ajudar bastante. E aí nós cobrimos os 4 pontos aí que eu acho primordial. A, assistente personalizado. B, uma boa base de contexto, que é os seus documentos explicando tudo sobre o caso. C, manter os seus chats organizados e principalmente nominados para que os doutores não percam tempo com outras inteligências artificiais ou dentro do próprio chat GPT, espalhando em várias conversas o caso de apenas um cliente, porque o caso do seu cliente ele tem um contexto maior, né? Ele é único. O caso de um cliente dentro da advocacia trabalhista ou qualquer área que for, ele é único. Então, um caso único dentro de um único chat, ok? E os diálogos eficientes foi aquilo que eu disse anteriormente, que é os autores terem aí uma boa conversa com ele, isso é, explique direitinho, olha, ChatGPT, eu quero que você me entregue uma peça assim, assim, assado. ChatGPT, nós vamos analisar esse ChatGPT, preciso de uma estratégia de defesa para o contexto desse caso acima. Ele vai ler tudo de novo, vai trazer para os doutores uma listinha abaixo. Converse com o chat. Ele vai dar para os doutores um norte muito grande dentro do direito, eu tenho certeza. Legal, doutores? Espero ter sido claro. Agora, quero fazer um convite para os doutores que ficaram até aqui e estão dedicados a aprender um pouco mais sobre ChatGPT no direito. Assim que os doutores entrarem para a mentoria, eu vou deixar aqui abaixo o link com o meu WhatsApp para os doutores entrarem em contato comigo e tirar qualquer dúvida. Já deixo já de adianto que o valor da mentoria é muito acessível. Então, os doutores, cliquem aqui abaixo. Nós vamos bater um papo aqui e eu vou orientar o doutor por onde começar, como fazer aí a instalação dos ADVBots, como criar os seus próprios ADVBots, como configurar o ChatGPT para a sua área do direito e muito, muito mais no ano de 2026. Legal? Deixo aqui um forte abraço, doutores. Qualquer dúvida que tiverem, pode deixar aí nos comentários. A gente se vê lá na mentoria e, claro, aqui no nosso canal em um próximo vídeo. Até mais!